Bom dia, galera. Continuando nosso capítulo 6, a gente falou na aula passada a respeito do governo do Carlos I, né, a reação do parlamento e da burguesia contra o absolutismo dele. A gente vai fazer uma breve revisão aqui no começo dessa explicação, para a gente entender direito como que aconteceu e por que aconteceu a Revolução Puritana, que é uma revolução que ocorre dentro da Inglaterra entre o Exército Real e o Exército Parlamentar, que vai de 1642 até 1649, tá? Bom, em 1640 a gente já viu lá, o Carlos I foi obrigado a convocar o parlamento, pedir aumento de imposto para sustentar uma guerra contra eh, os escoceses calvinistas. Ao mesmo tempo, a gente tinha lá uma revolta estourando na Holanda Católica. Então, o cara precisava, de qualquer maneira, abrir o parlamento para que pudesse aumentar os impostos para ter uma maior arrecadação e assim eu poder investir melhor nessa guerra que estava acontecendo. O parlamento inglês, a gente já viu também isso, ele vai se aproveitar dessa abertura, vai anular os impostos, tipo chip money, que a gente viu na aula passada, né? Vai acabar eliminando, anulando esses impostos e aprova um ato impedindo que o rei possa acabar com o parlamento mais uma vez. O Carlos I, então, fica put revolts, tá? E manda invadir a Câmara dos Comuns para poder atacar os seus inimigos políticos. Quando ele chega lá, a oposição dele já tinha se retirado do parlamento, da Câmara dos Comuns, tá? Uniu às forças puritanas e passou, então, a combater o absolutismo do Carlos I. Aí, desse momento em diante, é o que a gente vai chamar de fato de Revolução Puritana. A Revolução Puritana, galera, ela foi uma revolução que, ao mesmo tempo, foi política, econômica e religiosa, tá? Então, assim, ela não tem um contexto somente. A gente vai entender que no decorrer da Revolução a gente vai mostrando as caras aqui. Parte política, parte econômica e parte religiosa. Do lado do rei, a gente tinha os chamados cavaleiros. Esses cavaleiros eram grupos compostos pelos anglicanos, tá? Era formado pela alta nobreza, certo? De origem ali feudal, tá? Alguns burgueses que eram favorecidos pelo, pelo rei, tá? Alguns membros do clero, todos esses lutaram ao lado dos cavaleiros. Do outro lado, a gente tinha os chamados cabeças redondas, que eram os defensores do parlamento. E por que esse nome, velho? Nessa época a galera costumava usar aquelas peruconas, né? Aqueles cabelos compridos também e tudo mais. E os puritanos e presbiterianos deixavam o cabelo curto, por isso eram chamados de cabeças redondas. Tá? Então esse grupo ele acabou reunindo puritanos, presbiterianos, tá? Composto ali de setores da sociedade média inglesa, pequenos proprietários, a gentry, que eram proprietários rurais que existiam dentro da Inglaterra nesse período, tá? E a burguesia no seu contexto, a burguesia no geralzão, sem ser favorecida pelo próprio rei. Essa galera lutou lá do parlamento no chamado Exército dos Cabeças Redondas, tá certo? Inicialmente, galera, o Exército Real ele tinha maior experiência militar, né, tinha maior armamento, inclusive, e ele acaba saindo vitorioso em quase todas as batalhas que rolaram, tá? Só que aí, em 1645, o exército parlamentar ele vai vencer o exército real na, na chamada Batalha de Naseby, tá? Essa Batalha de Naseby foi um importante reviravolta na guerra porque fez com que o exército parlamentar virasse contra o rei. Então, quando eles vencem essa batalha, o rei acabou tendo que se render, tá? E se refugiou na Escócia. A Escócia, no entanto, acabou negociando com o parlamento inglês o Carlos I por um valor de 40 mil libras. Tá? Então, a partir desse momento, o Carlos I é entregue ao exército parlamentar, ao parlamento, no caso, tá? E por conta dessa entrega, ele acaba se tornando prisioneiro. Tá bom? Bom, aí o que vai acontecer? A vitória do parlamento, a gente tem uma série de situações que acabou gerando a vitória do exército parlamentar. Inovações na organização militar, número de pessoas, tudo isso mais. Só que o grande destaque é o que esse cara chamado Oliver Cromwell fez no exército. Ele acabou remodelando a forma como o exército funcionava. Ele criou o chamado New Model Army, certo?
Esse New Model Army, ele era financiado por um imposto que ele tinha exatamente esse fim, a burguesia que pagava esse imposto. Tá? Então ele custeava qualquer luta travada em benefício da burguesia. E aí, gente, nesse exército de novo modelo, ou New Model Army, tá, a gente tem como novidade o ingresso, né, para você poder entrar no exército e também você poder ser promovido no exército, vinha do mérito individual e não da origem social. Então, acontecia, nessa época era muito comum que os exércitos eles fossem indicados por filhos de nobres, né? Quem era o cara que vai ser o capitão, quem é o cara que vai ser o general e tudo mais. E nesse caso aqui, seria apenas pelo mérito. Tem até uma frase no livro de vocês, do Oliver Cromwell, que ele dizia: eu prefiro um capitão mal vestido, que sabe por que se bate, do que aquele a quem chamam gentil homem e que não é mais, e que não é mais nada, tá? Então ele tinha um desprezo total pelos privilégios feudais também nesse período, tá? Isso aí fica bem claro nessa frase dele também. Aí, em relação à religião, o Oliver Cromwell também não exigia muito dos seus comandados, não. Tá? Só que ele fosse subordinado às ordens militares. Ele diz: o Estado, quando não escolhe homens para o seu serviço, não se ocupa com as suas opiniões. Quando escolhe homens para o serviço, não se ocupam com suas opiniões. Se estão prontos a servi-lo fielmente, isso basta. Tá? Então ele não se importava muito com essa questão religiosa, não. Tá? Só que aí, gente, beleza, o exército parlamentar acabou vencendo, a gente viu que o Carlos I foi capturado, certo? E aí começa uma disputa dentro do parlamento, tá bom? Nesse momento a guerra podia ter acabado, mas acabou não acabando, certo? O que vai acontecer? O parlamento ele acaba se vendo dividido entre presbiterianos e os chamados independentes. Os presbiterianos eram a maioria, tá? E uma minoria radical de puritanos eram os conhecidos como independentes, ok? Bom, essa divisão era uma divisão basicamente de classes. A gente tinha aí dentre os presbiterianos a grande burguesia mercantil, tá? A aristocracia, os grandes proprietários de terra, né? E os interesses deles estavam ligados diretamente a eles próprios, ok? Era o grupo dos presbiterianos. O outro lado era composto pela pequena nobreza progressista, os pequenos proprietários rurais, a burguesia livre cambista. Tá? Esses caras tinham o apoio da grande massa de pequenos camponeses, de artesãos, tá? E eram chamados de independentes e sectários, certo? Então é o seguinte, o primeiro grupo dava a ideia de fazer um acordo com o rei, limitando o poder dele. Já o segundo queria acabar de vez com a monarquia na Inglaterra. Até que surge um grupo chamado niveladores, né? Ou em inglês, obviamente, levelers. Tá? Então, o que vai acontecer? Essa galera ela quer, como o nome diz, nivelar a sociedade. Ela está querendo, basicamente, acabar com as desigualdades sociais, gerando uma série de reformas sociais dentro da Inglaterra, tá? E isso contrariava os interesses da alta burguesia. Só que aí o que acontece? O próprio exército começa a se identificar com essa pedida dos levelers, tá? E aí, então, é, os niveladores acabavam defendendo, num geral, a questão de democratização, igualdade social, sufrágio universal, tá? E implementação de fato de uma república. E isso contrariava demais o parlamento, que era o grupo que defendia que se mantivesse ali os privilégios que eles haviam conquistado nessa revolução. E aí, gente, essa situação acabou fazendo com que a rivalidade entre o parlamento e o exército aumentasse, né, e gerando, de fato, uma guerra civil entre essas duas instituições. O rei Carlos I vai aproveitar da situação, fugir, reorganizar o seu exército e atacar mais uma vez o exército revolucionário. Aí o que vai acontecer? O Cromwell ele acaba recebendo o apoio dos niveladores, que ninguém queria que o rei voltasse a tomar conta, tá? Fizeram uma união temporária ali, e aí acabaram conseguindo uma fácil vitória sobre o Carlos I, certo? Ele foi preso, Carlos I foi preso, aí montaram para ele um tribunal, certo?
chamada uma alta corte de justiça, no caso. O Carlos I foi julgado por esse tribunal como traidor da pátria e acabou sendo julgado à morte. No dia 30 de janeiro de 1649, ele vai ser decapitado na frente do Palácio de Whitehall. Então, aqui encerra-se o período monárquico inglês, pela primeira e última vez. A gente vai ter a entrada de uma república, depois vai sair a república, vai voltar a reis, e aí a gente está aí até hoje vendo como que funciona lá. Tá? A monarquia, a Câmara dos Lordes, foram abolidas completamente no dia 19 de maio de 1649, e aí proclamaram uma república, e quem seria o grande chefe dessa república era o próprio Oliver Cromwell, que tinha sido o grande herói da Revolução Puritana. Tá? Então, gente, a gente encerra por aqui esse conteúdo e a gente volta a falar daqui a pouco no Zoom a respeito da República Puritana, que é esse período que o Oliver Cromwell fica dentro do poder. Tá? A gente tira qualquer dúvida daqui a pouquinho na nossa aula do Zoom. Um abração a todos.